O vídeo de hoje é sobre um livro que talvez seja ao mesmo tempo um dos mais famosos clássicos da literatura mundial e um dos menos lidos. Mesmo aqui no YouTube nós temos pouca gente falando sobre ele. Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e a leitura do livro que eu trago hoje foi para mim uma grande vitória. A primeira vez que eu tentei ler As Ilusões Perdidas foi aos 15 anos, nessa edição da coleção Obras-Primas da editora Abril, e eu não consegui passar da página 16. Algum tempo depois eu tentei retomar a leitura, chegando até a página 40, mais ou menos. Mais uma vez, depois disso, também desistindo na página 40, quando então acabei me desfazendo do livro, acredito eu que trocando em um sebo. Além de achar a leitura monótona, a edição, apesar de ser muito bonita, não ajudava, né? Quem tem essa edição pode dar uma conferida. É um livro grande no tamanho e as páginas, além de muito texto, têm as letras minúsculas, né? O que acabava causando dor de cabeça. Mas com o meu amadurecimento como leitor, eu fui percebendo que em algum momento eu teria que me aventurar novamente com esse clássico. E finalmente chegou a hora. E concluída a leitura de Ilusões Perdidas, eu me senti duplamente feliz por ter enfim superado esse desafio e, melhor ainda, por ter lido uma obra maravilhosa que desde já entrou nas melhores leituras do ano. E a minha leitura foi feita mais uma vez em uma edição da Abril, mas de outra coleção, essa aqui, As Clássicos Abril, lançada em 2010 com capa de tecido e em 2 volumes. Eu gosto bastante dessas edições, elas são bastante confortáveis, né? Tem uma boa diagramação. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Excelentes traduções, tem notas e textos de apoio. E nessa leitura em especial, eu confrontei com a edição da Penguin, Companhia das Letras, e aquela perdeu longe, né? Principalmente por conta das notas, que são em número bem menor e muito mais superficiais do que as que tem aqui. E uma relativa vantagem da edição da Penguin é que ela é dividida em capítulos relativamente curtos, né, o que facilita a leitura. Apesar de que isso é uma divisão artificial, porque a obra original é um texto único, né, sem nenhuma outra divisão, a não ser as 3 partes em que o autor a dividiu. Existem outras edições no mercado e essa obra também está disponível no volume 7 de A Comédia Humana, publicada pela Globo. Se você se interessar pela obra e quiser adquirir seu exemplar, na caixa de descrições eu deixarei o link para compra das várias edições através da Amazon, e entrando no site através desses links, efetuando a compra de qualquer produto, não só livros, você estará ajudando uma instituição de assistência social sem pagar nada mais, pois eu repasso a comissão que eu recebo da Amazon. Então, agradeço a todos que puderem colaborar. Mas vamos ao livro. Ilusões Perdidas foi publicado entre 1837 e 1843 e faz parte de uma obra imensa chamada A Comédia Humana, que possui cerca de 90 livros, 88 para ser mais exato. Levou cerca de 20 anos para ser escrita e tinha como objetivo retratar todos os setores e camadas que compunham a sociedade francesa da época, formando um imenso painel da França no século XIX. Uma realização monumental e ambiciosa, né? Levou cerca de 20 anos para ser finalizada e consumiu muito dos recursos e da saúde do autor. O Balzac dizia que os escritores deveriam ser historiadores, mas não de fatos e acontecimentos sociais, mas das pessoas, né? De suas motivações, emoções e sentimentos. E o contexto social em que os personagens estavam inseridos é que nos mostrariam quais eram as suas motivações. Por isso é que ele dava tanta importância ao ambiente onde as suas histórias se desenrolavam. E o ambiente aqui é a França da Restauração, após a queda do Napoleão, quando a monarquia voltou ao poder e, juntamente com ela, a nobreza e o clero, mas não da forma como eram antes, né, com aquele poder absoluto. Durante a Revolução, nenhuma dessas classes sociais conquistou plenamente os seus desejos. Por isso ainda havia uma grande tensão entre elas.
De um lado é a aristocracia, empobrecida pela Revolução, mas ainda altiva, orgulhosa, que quer a todo custo recuperar seu poder. E do outro lado, a burguesia, que tinha o dinheiro, que continua odiando a nobreza, mas que se alia com ela e, no fundo, tem esse sonho de fazer parte dela. O Ilusões Perdidas ele não foi idealizado inicialmente como uma obra única, e ele é dividido em três partes. A primeira e a última se passam no interior, em Angoulême, e a segunda em Paris. Por conta disso, esse é um livro um pouco desigual. Ele não mantém aquele desenvolvimento regular. Em alguns momentos, principalmente no início da terceira parte, nós percebemos essa emenda, né, entre essas partes. O início do livro é um pouco confuso, cansativo, porque nós estamos sendo apresentados a esse ambiente que o Balzac descrevia tão bem, e aos personagens. E o Balzac aqui nos dá uma verdadeira aula sobre impressão de livros, funcionamento de uma tipografia, por exemplo, porque ele mesmo trabalhou um tempo como impressor e tinha bastante conhecimento de causa. O romance começa na província, na cidadezinha de Angoulême, com o Davi Séchard, que é o filho único de um tipógrafo, que é totalmente avaro, que ao ver que os negócios estão decaindo, ele dá um jeito de passar a tipografia para o filho, mas de uma forma bastante desvantajosa para ele. O negócio está quase falido. E nós temos também o Lucien Chardon, que é o filho de um boticário, que é um jovem muito bonito, de ascendência aristocrática, mas que não tem título. O Lucien se torna o melhor amigo do Davi, e é em torno dele que se desenvolverá a maior parte da trama do livro. O Davi tem a sua história paralela, mas ele é um personagem mais simples. Não que ele seja inferior, mas como ele é mais íntegro, ele acaba tendo menos possibilidades narrativas, né, para serem desenvolvidas pelo Balzac, e acaba ficando meio em segundo plano. A sua história só vai se tornar mais destacada na terceira parte do livro. O Lucien tem duas grandes ambições: tornar-se conhecido como escritor e poder usar o sobrenome da mãe, Rubempré. A sua mãe era de família nobre, mas, como muitas outras famílias, perdeu tudo na Revolução. A sua família, composta pela mãe e a irmã, fazem tudo para alimentar essa ambição dele. Aliás, algo muito parecido com a família do Fernando Seixas, do Senhora, de José de Alencar. E essa mãe e essa irmã se sacrificam bastante por ele, para que ele possa ir para Paris, ascender socialmente e obter êxito como escritor. Então ele precisava se tornar conhecido na alta roda para poder não só utilizar o sobrenome materno, como acrescentar a partícula D, que era uma espécie de distintivo, né, de quem tinha sangue azul e que dependia de um documento assinado pelo rei para poder ser utilizado. Algo, aliás, que o próprio Balzac fez, mas ao que parece por conta própria, porque seu nome original era apenas Honoré Balzac. Mas o sonho do Lucien não será fácil. A própria cidade em que ele vive, Angoulême, é uma cidade bem peculiar, porque a divisão social nela é bastante visível, inclusive geograficamente, porque a cidade é dividida em cidade alta, onde moram os nobres e as autoridades, e a cidade baixa, onde mora o povão. Então o Lucien é esse jovem provinciano, de origem nobre, mais humilde, e que terá primeiro que se relacionar com essa nobreza provinciana para depois tentar o sucesso em Paris. E ele tenta fazer isso se aproximando da Madame de Bargeton, que é a nobre mais importante da cidade. E a descrição que o Balzac faz dessa nobreza provinciana é até engraçada, porque esses nobres, ao mesmo tempo que desprezam as classes consideradas inferiores, eles próprios são desprezados pela nobreza de Paris, que considera a nobreza do interior provinciano. E a Madame de Bargeton apadrinha o Lucien, o apresenta à sociedade e acaba se apaixonando por ele, e eles se tornam amantes, porque ela é casada. Mas ao perceber que esse romance não pode florescer ali no interior, né, onde todo mundo se conhece, ela decide partir com ele para Paris.
e ele não hesita em abandonar a família para acompanhar a amante. E não são só a sua mãe e a sua irmã que apoiam essa decisão, como também o Davi, que agora está noivo da irmã de Lucian, a Eve, e eles empenham todos os seus valores para que o Lucian não chegue a Paris de mãos abanando. E essa é a primeira parte do livro. Na segunda, a mais extensa e mais desenvolvida, intitulada Um Grande Homem da Província em Paris, nós acompanhamos essa trajetória de Lucian na capital francesa, que é uma cidade deslumbrante, mas pérfida, né? Perigosa, cheia de encantos e armadilhas para os recém-chegados. Uma cidade que não perdoa a ingenuidade e a inocência de quem se aventura a conquistá-la. Então, financiado por sua irmã e por Davi, que agora é seu cunhado, o Lucian, né, fica estarrecido quando vê a maior parte dos seus fundos virar fumaça rapidamente, em poucos dias. Ele então se muda para aposentos humildes, gastando o mínimo possível, imaginando que em breve conquistará o mundo literário com suas duas obras já prontas. Uma coletânea de poemas intitulada Margaridas e um romance histórico nos moldes das obras do Sir Walter Scott, que, aliás, junto com o Victor Hugo, é um escritor bastante citado no livro inteiro. O Scott é um autor quase desconhecido aqui no Brasil, mas um dos maiores escritores da Escócia. Ele é autor do clássico Ivanhoé, do qual, inclusive, já tem vídeo aqui no canal. O Lucian começa uma verdadeira via crucis pelos escritórios dos editores, tentando editar esses seus livros, e isso dá ao Balzac uma oportunidade maravilhosa de descrever as formas de publicação e venda de livros nessa época. O Lucian também faz amizade com o Daniel Darté, que é também um jovem aspirante a escritor, que o apresenta um grupo que se autodenomina o Cenáculo, que é formado por literatos, músicos, pintores, todos como Lucian aspirantes à fama, que também passam as maiores privações em nome da sua arte. Mas contra o conselho do Cenáculo, o Lucian acaba se dedicando ao jornalismo e é aí que o livro chega ao seu auge, porque o Balzac expõe sem meias medidas toda a corrupção e a sujeira por trás das publicações jornalísticas da época. Durante a Revolução e o reinado do Napoleão, a imprensa sofreu uma grande censura na França e estava justamente agora ensaiando um retorno à liberdade. Então foi uma época em que proliferaram na França inúmeros jornais, a maioria de vida efêmera, que atiravam para todos os lados, né, para todas as classes e principalmente nos partidos políticos. E o Lucian logo descobre que os artigos jornalísticos, se forem bem escritos, têm um poder imenso de determinar a ascensão ou a queda imediatas de qualquer pessoa, artista, político. Então, por exemplo, o mesmo autor de um artigo exaltando uma nova peça em cartaz, no dia seguinte, num jornal rival, escreve sob pseudônimo um artigo destruindo a reputação da atriz principal. E por aí vai. E como o Lucian realmente possui um grande talento literário, ele encontra nesse ramo um enorme sucesso, né, quase imediato. Mas, mesmo entrando nesse jogo, ele no fundo não entende as regras dele, pelo menos a longo prazo. Por isso, quanto mais ele ganha dinheiro, mais ele gasta. Nesse meio tempo também ele se apaixona pela Coralie, que é uma jovem atriz, né, cuja carreira ele impulsiona, mas que também acaba contribuindo para essa dissipação financeira, porque os dois precisam estar sempre bem vestidos, frequentar a sociedade, oferecer jantares e por aí vai. O Lucian, ele é muito imediatista, ele não consegue ver um palmo adiante. E quando esse estilo de vida luxuoso começa a cobrar a conta, ele então parte para a solução aparentemente mais fácil, o jogo. E claro que ele está destinado a cair mais uma vez, né? Uma queda ainda mais difícil, já que agora a altura é bem maior. Então, como último recurso, ele vai apelar para uma opção que irá causar enormes problemas, mas não exatamente para ele, e sim para sua irmã e para o cunhado Davi,
que estão lá em Angoulême, achando que o Lucien está se dando muito bem em Paris. E aí chegamos à terceira parte do livro, quando Balzac retorna à província, o que aconteceu com Davi depois que o Lucien foi para Paris. O Davi adquiriu a tipografia do pai, em situação bem precária, quase falida, e com essa ajuda que ele e a esposa davam ao Lucien, acabaram afundando de vez nas dívidas. O Davi também era um jovem idealista e acreditava poder inventar um tipo de papel muito mais barato que os transformaria nos principais fornecedores das tipografias não só da França, como da Europa inteira. Enquanto a Eve, a irmã do Lucien, tocava a gráfica, o Davi trabalhava em sua invenção. Mas, repentinamente, as suas vidas viram de perna para o ar por conta de uma intimação que chega, referente às dívidas que o Lucien fizera lá em Paris. Correndo o risco de ser preso, o Davi começa uma corrida contra o tempo para aperfeiçoar sua descoberta, ao mesmo tempo que passa a viver escondido, fugindo da polícia e ajudado por um advogado inescrupuloso. E nessa terceira parte, então, o livro passa a ter um ritmo mais veloz, com esse suspense duplo. Será que o Davi vai conseguir inventar o tal papel e conseguirá se manter em liberdade? O Lucien acaba retornando a Angoulême e, ao saber da história, começa a tomar as providências para reparar o seu erro. Mas talvez a solução encontrada por ele não seja a mais adequada. Muita gente não gosta do final desse livro porque não existe exatamente uma punição para os vilões. Mas se nós levarmos em conta que é uma tentativa de retratar fielmente a realidade, não poderia ser muito diferente. A trama tem uma conclusão, eu achei o final dos personagens principais bem satisfatório, mas olhem só, eu vou ler para vocês a última frase do livro. Quanto a Lucien, seu regresso a Paris é do domínio das cenas da vida parisiense. Ou seja, a história do Lucien continua em um outro livro, que agora eu quero ler também, claro. E mesmo tendo contado bastante da história, eu acho que eu não revelei nada que atrapalhe a leitura, porque são muitos acontecimentos e personagens. Em alguns momentos, esse livro lembra o Vermelho e o Negro, do Stendhal, outro classicão excelente, que também já tem vídeo aqui no canal, porque os dois se passam no mesmo período e também retratam um jovem em busca de ascensão social. Mas as semelhanças param por aí. O Vermelho e o Negro é mais voltado para o psicológico e tem um viés mais político, enquanto Ilusões Perdidas praticamente não tem nada de política. Ele foca apenas nos aspectos sociais. E diferentemente do Julien Sorel, que é o protagonista do Vermelho e Negro, que é muito inteligente, sabe o que quer e em alguns momentos é bastante mau caráter, o Lucien, aqui em Ilusões Perdidas, ele é mais ingênuo, é sonhador, é aquela pessoa que acredita em tudo e em todos, que vive metendo os pés pelas mãos, se envolvendo em enrascadas, mas que nunca aprende com seus próprios erros. Em vários momentos ele chega até a se arrepender, mas quando a necessidade surge, ele cai nos mesmos erros, porque ele não tem força de vontade, nada que o ajude a resistir às tentações da sensualidade, dos seus desejos supérfluos e momentâneos. Ele é bastante preguiçoso e procura sempre o caminho mais fácil e se acha muito inteligente em contornar as dificuldades em vez de enfrentá-las e superá-las. E para quem gosta de livros, tem ainda o atrativo de mostrar, de ser um livro que fala sobre o livro, porque ele mostra todas as etapas da vida de um livro, pelo menos naquela época, desde a fabricação do papel, a impressão, a publicação, a distribuição e até a propaganda. Como eu falei, não é um livro homogêneo, a primeira parte é bem mais arrastada que as demais, inclusive a maioria das pessoas que desistem da leitura fazem justamente durante a primeira parte. E esse é um daqueles livros em que é necessário insistir na leitura. Eu espero ter deixado vocês interessados em conhecer Ilusões Perdidas e agora eu quero saber de vocês se já leram esse livro ou alguma outra obra de Balzac, o que acharam, se ficaram interessados em ler.
Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar a curtida no vídeo, se gostaram. Façam inscrição no canal se estiver conhecendo livros e e-books agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.